Oi, gente, boa noite. É com prazer imenso que a gente está hoje abrindo, né, a primeira plenária aqui em Pernambuco do Setorial de Direitos dos Animais. E é com muita felicidade que a gente inaugura essa sala com tanta gente que vem trazendo e vem nessa luta há muito tempo. Né? A gente vem numa batalha muito grande, e aí eu venho fazer os agradecimentos aqui, agradecer a companheira Vanessa por estar sempre junto e sempre respondendo às nossas necessidades, orientando, muito legal mesmo. E também saber que a gente conseguiu concretizar esse sonho, né, do setorial em 3 estados. Isso deixa a gente muito feliz e fortalecido para encampar essa luta. A criação do setorial de direitos animais, ela vem num momento muito ímpar que a gente vive, né, a nível de conjuntura nacional, um momento surreal que a gente, por mais que sonhasse, a gente nunca ia se imaginar estar vivendo um momento como esse. E aí a instalação desse setorial vem exatamente para que a gente possa implementar e discutir dentro do partido o direito dos animais numa visão muito mais ampla, né? que não só se resume na questão dos pets, né? De cachorros e gatos, que são os animais domésticos, mas ela vai numa amplitude muito maior, que são os animais de grande porte, os animais silvestres, e principalmente o impacto que essa ausência de política ela provoca no meio ambiente e na vida dos seres humanos, em termos de saúde pública, em termos de questões emocionais. A gente sabe que hoje existe uma empatia muito grande com a questão da luta pelos direitos dos animais. Quando a gente sai, a gente vê isso nitidamente quando a gente passa pela rua e vê aqueles potinhos de água, o pessoal alimentando, dando ração. E aí o que a gente entende é que esse setorial ele vem no momento que a gente precisa falar para dentro do partido e falar enquanto partido para a sociedade, que a gente possa regimentar e trazer para perto essas pessoas que têm a empatia pela causa animal, que luta pelos direitos de forma isolada. O que a gente percebe é que as coisas elas são que a militância dos direitos animais ela é muito pontual e as pessoas agem muito de forma individualista, em grupo, e que a gente entende que para a gente poder adiantar e fazer valer, fazer crescer essa nossa luta, a gente precisa criar um tipo de rede, né, que é onde a gente possa unificar todos esses militantes, todos esses protetores, todas as pessoas que se identificam e que lutam pela causa animal. Eu acho que isso é um ponto de partida fundamental que a gente está dando. Eu fico muito feliz de a gente poder conseguir realizar essa plenária, conseguir aglutinar pessoas aqui no estado de Pernambuco, que a gente não se conhecia, mas que a gente tem essa afinidade, não só pela questão partidária, mas pela questão do olhar. Né? E a gente sabe que sempre que surge alguma coisa nova dentro do partido ou na sociedade, a gente sempre recebe um pouquinho de resistência por parte de alguns companheiros. E isso se deu também quando a gente começou a discutir a implementação do setorial de direitos dos animais, né, como uma coisa, não que seja menos importante, mas que ela não se faz tão necessária nesse momento e que ela pode transversalizar muito bem com, com os outros setoriais. Mas cada causa, ela é muito dinâmica e ela tem as suas especificidades, assim como a questão da mulher, a questão do deficiente, a questão LGBT, ela tem suas minúcias, e é isso que a gente precisa trabalhar, e é isso que a gente precisa sensibilizar, e é isso que a gente precisa discutir, aprimorar a partir da criação do setorial. E esse é o primeiro passo, que é o passo mais importante, é a gente criar um setorial forte, mesmo que hoje a gente tenha poucas pessoas credenciadas, mas de toda forma foi uma vitória, porque é um setorial novo dentro do partido, mas que a partir daqui a gente possa
junto com esses filiados, né, que são tão comprometidos, a gente possa construir um setorial forte e que a gente possa realmente implementar as políticas públicas necessárias para essa causa tão nobre. Obrigada, gente, pela participação, pelo apoio, e tudo é resultado de um trabalho coletivo feito por todos nós. Obrigada mesmo. Tem outra coisa que eu queria falar. A gente organizou uma pauta, né? Que aí, a partir daquele... O meu gato está deitado exatamente em cima do meu caderno. Que a gente vai tratar um pouquinho da conjuntura, fazendo corte na questão animal, o direito dos animais nas eleições, a inovação do setorial de direitos dos animais no partido e a apresentação da tese. Para esse momento, a gente convidou a não mais que tão querida Vanessa Negrini, né, que ela, assim, o que a gente escuta por todos os coordenadores de todos os estados é a atenção, a disponibilidade e assim, a facilidade em ajudar. Às vezes a gente está desesperado, dá um gritinho por ela e ela está lá online sempre para nos acolher e nos ajudar naquilo que a gente precisa. A gente tinha chamado também o Adeildo Araújo, que ele é o secretário de Movimentos Sociais daqui de Olinda, do município de Olinda. Mas, assim, ele até agora não deu retorno, não entrou, e aí a gente pode, junto com as nossas falas, a gente tentar pegar essa parte das eleições, né, da importância do setorial para as eleições de 2022. E para falar da questão da inovação do setorial, aí Alexandre Moura, ele vai dar essa contribuição. Para a apresentação da tese, a gente vai fazer uma divisãozinha, eu e Lindomar, né, para a gente fazer a apresentação da tese. Depois daí a gente abre para as discussões, para que todos os companheiros possam falar. Eu acho que essa plenária, ela tem isso, a gente se identifica muito e não tem essa questão de hierarquia. Todo mundo é muito importante, a gente precisa dessa arrumação, mas todo mundo... Aqui a presença é muito importante e tenho certeza que todos têm muito a contribuir, não só nesse momento, mas na nossa luta diária. Pronto, a gente faz assim uma fala de 10 minutos para cada um, e aí depois a gente abre para o professor se posicionar e colocar suas questões. Vamos começar? Vanessa? Obrigada, companheira Yolanda. Companheiros, companheiras, boa noite. Que dia lindo para o nosso Pernambuco. Olha só, gente, estamos aí com a sala com 22 participantes, né? Então, tirando eu, se todo mundo for credenciado aqui na sala, parabéns! Viva! O Setorial de Direitos Animais do PT Pernambuco está oficialmente criado. Gente, é muita emoção. Parabéns! Isso aí é fruto desse trabalho árduo que vocês estão fazendo, né? Não é fácil fundar um setorial novo, mas o que eu vi desde a primeira reunião, né, quando a gente fez lá atrás, companheiro, eu acho que tinha umas 4 pessoas, era você, o companheiro Alexandre, eu lembro, quem mais que estava? O Cláudio, eu lembro do Cláudio nessa reunião, eu acho que o Orlando também estava, né? Nessa reunião, quem mais? Eram umas 4, 5 pessoas, né? E aquelas incertezas, será que a gente vai conseguir aí 20 pessoas para fazer o setorial? E já na primeira plenária, né, já tem com sobra os 20 credenciados e tem mais gente, né? Pernambuco aí com 65 filiados com a opção pelo setorial de direitos animais. Então, meus parabéns, né? A companheira Yolanda me chamou, então, para a gente começar esse bate-papo aqui, fazendo uma avaliação da conjuntura nacional pelos direitos animais. Porque um dos objetivos do setorial de direitos animais é fazer esse enfrentamento político, né? O discurso narrativo do Brasil que a gente quer pela vida das pessoas e pela vida de todos os animais. E certamente não essa realidade que hoje
está sendo vivida, né, e apresentada pelo regime bolsonarista, né? Então, eu queria começar a minha fala lembrando aqui a fala da presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, que lá no início do ano, no seminário de inauguração, né, de apresentação oficial do setorial de direitos animais, ela falou essa frase que eu acho que deu o tom do que é o tamanho da nossa luta, né? Ela falou assim: a luta por uma sociedade melhor, onde não haja explorados nem exploradores, que haja justiça entre a humanidade, ela prescinde também de uma luta para que a gente, no futuro, possa ter, com certeza, a libertação dos animais. Então, isso foi uma fala muito importante que sinaliza que, sim, a gente tem condições de caminhar politicamente rumo à construção dessa sociedade mais justa, né? Com uma justiça para além da espécie humana, né? Uma justiça que englobe aí todos os seres e a natureza. E a gente percebe, né, que com o governo, com o regime bolsonarista, cada vez mais a gente se distancia desse ideal, cada vez mais a gente dá passos de retrocesso. Né? Os poucos avanços, as poucas conquistas que a gente teve em matéria de direitos animais, a gente vê a cada dia se perdendo cada vez mais no regime bolsonarista. Em 3 anos de governo, né, ele mostrou e revelou que a situação dos animais fica cada dia pior. Né? Vamos relembrar e pontuar algumas coisas aqui, porque é isso que a gente, em 2022, a gente vai ter que levar para o conhecimento da população, mostrando, inclusive, qual é a alternativa, qual é o discurso alternativo a essa realidade. Né? O que vai ser o projeto do PT para enfrentar e desconstruir todas essas mazelas que foram feitas. Então, algumas coisas, né? Algumas lembranças. Em setembro e dezembro de 2019, o Bolsonaro ele não hesitou em sancionar o Dia Nacional da Vaquejada, o Dia Nacional do Rodeio, celebrado que dia, gente? Olha que audácia, né? Celebrado no dia 4 de outubro, no mesmo dia que se comemora o Dia dos Animais. Então, isso é uma afronta, né? É você jogar na nossa cara que ele está pouco se lixando. Quando ele fez ali, durante a campanha, né, aquela promessa de criar a Secretaria de Proteção Animal, a gente que já sabia com quem estava lidando, ninguém acreditou. Aquilo dali foi mais uma reação, porque se vocês lembram, o Haddad ele tinha acabado de se reunir com o pessoal da bancada vegana, né, se comprometendo ali com um rol de medidas protetivas, né, junto com a bancada vegana. Foi um encontro lá intermediado pela nossa companheira Ana Rita, que hoje é a coordenadora do setorial lá na Bahia. E aí, logo depois, e esse encontro foi super noticiado, saiu em vários jornais, né? E toda a proteção animal comemorou. Aí o Bolsonaro veio com essa promessa de que criaria a Secretaria de Proteção Animal. Ela até hoje não existe e nem vai existir, né? O próprio Ministério do Meio Ambiente confirmou lá em 2020 que não vai rolar. Em vez disso, ele criou só uma coordenação para cuidar meramente de cães e gatos, né? Como se todos os animais se restringissem a cães e gatos. Mas é uma pasta meramente figurativa, não tem quadros, não tem orçamento próprio, ou seja, ela só existe no papel. Né? E esse mesmo Ministério lá do Meio Ambiente, ele já assim está aprovando barbáries, né? Ele já deixou claro que não vai apoiar a questão da substituição das carroças de tração animal, né? E aí foi essa polêmica que saiu esses dias, né? Ele falou que saiu uma nota dizendo que puxar a carroça é benéfico aos animais, né? Isso foi uma resposta que ele deu à provocação de um PL que está tramitando lá no Congresso, que é o PL 270, que visa aí a substituição das carroças, né, de tração animal por tração elétrica, né? E aí ele foi e soltou essa nota com essa declaração. Também o Ministério da Agricultura ele publicou uma portaria. Essa foi polêmica. Essa foi agora em julho, né? A portaria 365, regulamentando que dentro dos protocolos de bem-estar animal, olha só, permitindo o abate de vacas grávidas que já tenham chegado a 90% da gravidez.
né? Ou seja, equivalente aí ao 8º mês de gravidez de uma mulher, né? E aí, olha só que barbárie, né? O texto que está nesse documento. Se houver dúvidas quanto ao estado de inconsciência do feto, este deve ser morto mediante o uso de dispositivos de dardo cativo de tamanho compatível ou com golpe na cabeça com instrumento contundente. Então, é essa que é a política, né, de bem-estar animal desse regime bolsonarista. E esse documento, né, que aí é desse regulamento técnico de manejo pré-abate, né, e abate humanitário, é um documento que foi, inclusive, considerado retrocesso por vários fiscais agropecuários, que são acostumados com esse manejo e tal, né? Até eles ficaram chocados, né? O Bolsonaro ele mandou também editar uma alteração na Instrução Normativa número 2, publicada pelo MAP em 2020, incentivando aí a produção de vitela, né? Ou seja, o que é a vitela, gente? A vitela é a carne de bezerro, né? É o bezerro que é o subproduto da indústria do leite. A vaca, ela não dá leite porque ela é vaca. A vaca, ela dá leite porque ela é mãe. Porque ela foi provocada, foi inseminada artificialmente, ela teve esse bebê, e aí, para a gente pegar e utilizar esse produto, o bezerro não pode mamar, né? Porque o leite vem para a gente. Então, tem que tirar o bezerro, né? Ele fica ali em um ambiente escuro, sem receber sol, tudo para ter aquela carnezinha tenra, branquinha, né? Sem nenhum ferro. Então, com essa mudança nessa instrução normativa, para produzir essa carne de vitelo, esse animal não vai mais precisar ser alimentado com uma dieta de leite, que eles davam lá aquele subproduto do leite lá, né? Ainda dava para eles. Agora, ele pode simplesmente receber concentrados, grãos, suplementos. Com isso, a expectativa dos produtores, né, que criam esses animais, é que esse desmame ele vai acontecer com 42 dias e já abater esses animais com 160 quilos. Então, a gente está aí abatendo bebês, né? Essa que é a política de bem-estar animal do regime bolsonarista, né? Outra medida assim que deixou todo o meio, né, horrorizado foi em abril a Secretaria de Agricultura e Pesca, né, do Ministério da Agricultura, ele publicou a portaria 115, né, foi publicada no Diário Oficial da União, autorizando a pesca de arrasto, né, que já estava proibida no Rio Grande do Sul. E essa prática, ela acaba prejudicando espécies que não são alvo, né? Vai aquela captura acidental, ela vai pegando tudo, né? Todos os animais que não estão em idade de ser capturada, né? Os animais que estão em extinção. Então, práticas que já tinham sido banidas no país, voltando no regime bolsonarista, né? Em abril de 2019, foi publicada também uma instrução normativa 12, né, em que o governo federal autorizou aí a caça de animais exóticos, considerados nocivos, né, tipo javali, né, e fazendo essa caça de maneira cruel, né, com cães e armas brancas, né, ou seja, você pode matar um animal lá facado, assim, né, de forma cruel. E ainda ele acaba colocando em risco os animais utilizando nessa prática, né? No caso, os cães, né? E aí, mais recentemente, essa semana, a bancada ruralista estava tentando aprovar o PL 5544, que regulamenta, né, de vez a caça de animais silvestres no Brasil. Então, é outro absurdo, né? Bom, e o que o governo bolsonarista tem feito para proteger a vida silvestre? Nada, né, gente? O desmatamento na Amazônia só tem crescido, né? Ano a ano. O mês de maio ele foi registrado como a maior alta mensal já identificado na história, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em 2020, o desmatamento já havia aumentado 9% na Amazônia, né, segundo o mapa Biomas. Agora, o que mais chama atenção disso tudo é que o volume de multas ele foi cair. Né? Enquanto o desmatamento ele vai aumentando, o volume de multas vai cair pela metade em 2019 em relação a 2018.
Isso tudo é fruto da política de desmantelamento dos aparatos, né, dos órgãos IBAMA, ICBio, né, que são os órgãos de fiscalização e controle. Né? Muito pelo contrário, o que você tem visto no regime bolsonarista é a punição, né, desses agentes, né, desses servidores públicos que atuam nessa fiscalização. Então, e paralelo a isso, você tem cada vez mais, você tem no regime bolsonarista o incentivo, né, cada vez maior à criação de gado. Né? Então, em 2020, foram apresentadas aí pelo menos 6 proposições e indicações, né, da base ruralista, né, defendendo aí a caça esportiva, a gente já falou, né? Sem contar, vocês lembram também daquele PL que foi das ações contra terroristas. Vocês lembram disso? Foi em 2019 que foi apresentado, né? Também foi outro aliado aí do Jair Bolsonaro, o deputado-major Vitor Hugo, né? E essas ações contra terroristas, né? Que é o fim disso? E teve declarações do Bolsonaro, né? É para favorecer a perseguição de ativistas no Brasil. Né? Então, foi elaborada com essa clara intenção de atingir aí os ativistas em defesa, né, do meio ambiente, dos direitos animais, dos direitos humanos, enfim, como um todo. Né? Em 2019 também, o governo Bolsonaro ele pediu para ocultar aquela lista de animais aquáticos, né, que estavam ameaçados justamente para não prejudicar o setor de pesca, né? E aí, várias declarações, né? Ele já afirmou que para baixar o preço da carne é preciso criar mais boi, como se a gente já não tivesse boi de sobra no Brasil, né? A gente tem mais boi do que gente no Brasil, né? A gente tem 213 milhões de pessoas e pelo menos 252 milhões de bovinos no Brasil, né? Sem contar todo o resto, né? Os bilhões de aves, os porcos, né? Então, é uma série de medidas em que mostra aí que esse governo, que a gente já sabia que era de longe o pior para a vida das pessoas, né? Para o país, para os servidores públicos, também é um dos mais cruéis da história para a vida dos animais não humanos. Fazendo aí a necessidade do setorial se organizar, dialogar com os movimentos sociais, com a sociedade, dialogar com o partido, com os dirigentes do PT, com os nossos parlamentares, com os nossos futuros candidatos, para que incorporem em seus planos de governo soluções, né, que possa fazer jus a uma narrativa que seja em favor da vida, contra todo esse desmantelo, né, e todas essas ameaças concretas e palpáveis que representa o regime bolsonarista. Companheira Yolanda, eu estou com quantos minutos? Eu tenho tempo de pontuar 13 itens aqui de apontamentos para Tem sugestão? sim, é porque eu estava tão empolgada ali escutando que eu nem marquei seu tempo. Eu não sei se alguém... Marcou? Porque quando você começa a falar, a gente começa a dimensionalizar a coisa, né? Como vai além das nossas expectativas. E aí, eu realmente me perdi. Mas pode, até mesmo porque teria o tempo de Adaildo, que são 10 minutos, e aí você pode pegar sem problema nenhum. Tá, então tá bom. O que eu queria, então? Essa situação nacional, né? O que eu estou trazendo aqui, gente, para a gente colocar como discussão, juntamente com a companheira Yolanda, né, os outros companheiros vão apresentar aí a questão da tese, que na tese a gente discute a narrativa alternativa que a gente quer para tudo isso. Agora a gente está vivendo num momento que é preciso, além da gente estar fazendo toda essa dinâmica, né, dos encontros, né, a gente também está vivendo nos estados o momento de elaboração dos planos de governo. Né, para os nossos candidatos a governador, também está em momento de elaboração do plano de governo Lula, e a gente vai reeleger Lula em 2022, ninguém tem dúvida disso aqui. E o que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir que o setorial de direitos animais tenha espaço nessas discussões. Essa é a grande tarefa do setorial, aliado aí, junto com a formação, né,
oficialização do setorial nos encontros. Então, companheira Yolanda, né? O companheiro Alexandre, companheiro Rodolfo, companheiro Cláudio, companheira Jandira, né? Todos que estão aqui, né? Companheiro Lindomar, Érica, Chicão, Paula, Donias, Maria da Graça, Etienne, Jorge, Cristiane, Tile, Célio. O que é a grande tarefa, gente? Vocês têm que juntar as mãos aí com a companheira Yolanda, é procurar nos estados quem está à frente dos NEPs, que é os Núcleos de Estudo e Elaboração das Políticas Públicas. Já está rolando esses encontros, tá? Dos NEPs, que é onde são formuladas políticas públicas. Então, por exemplo, tem o NEP Saúde. Os direitos animais têm contribuição para falar no NEP Saúde. A gente está vendo aí a Covid-19, que já levou a vida aí de 600 mil brasileiros. O que é a Covid-19? É uma zoonose. É uma doença transmitida de animais para humanos, fruto da nossa relação desenfreada, predatória com o meio ambiente e a forma como a gente lida com os demais animais. Então, a gente tem contribuições para a saúde, né? A gente tem aí contribuições, por exemplo, para o NEP Esporte. A gente tem um NEP que é só para tratar de esporte, cultura e lazer. A gente tem que entrar em diálogo com o NEP Esporte para falar, olha, vaquejada não é esporte, rodeio não é esporte, rinha de galo não é esporte, né? E mostrar que essas atividades são cruéis com os animais, né? Junto com o NEP Transporte, a gente tem aí os direitos animais têm o que dizer para o NEP Transporte, né? E cidades. A gente não pode permitir mais os veículos de tração animal. A gente tem que avançar para a libertação dos humanos, dos animais humanos que trabalham nessas atividades, libertando-os desse trabalho que é alvitante, né? Para dotá-los aí, capacitá-los em cooperativas, em fornecer veículos de tração elétrica em substituição dos animais, porque a libertação dos animais ela só vem junto com a libertação humana. Então, a gente tem a nossa contribuição para dar no NEP Transporte, o NEP Cidades, né? A gente tem contribuição para dar no NEP Educação, a gente defender aí uma educação pelos direitos humanos que seja também uma educação em consonância com os direitos da natureza, os direitos de todos os seres, né? Numa solidariedade ali para além da espécie humana. A gente já percebeu que ou a gente vive em harmonia com a natureza e com todos os seres do mundo, ou a gente não vive. De novo, a Covid-19 está nos mostrando aí. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, assim, é procurar todos esses NEPs, né? Procura junto à direção do PT estadual, quem está à frente do NEP, quem está nas reuniões, e vai colocando cada um na sua área de identificação. Eu vou ficar aqui no NEP Saúde e vou colocar aqui vou defender aqui a pauta dos direitos animais. Cada um vai participando de um NEP e fazendo valer essa visão dos direitos animais, dando essa contribuição. E aí eu quero colocar aqui 13 apontamentos para uma sugestão de uma política nacional de direitos animais, que seria assim, o grande esforço do setorial a âmbito nacional seria tentar ver implantado algo. São ideias iniciais que a gente ainda vai discutindo ao longo de todos os encontros. É um início de conversa. Mas era muito importante, ao final do encontro, a gente ter isso firmado dentro do programa de governo Lula. Sabendo que a gente tem que olhar para os direitos animais de maneira ampla. A gente tem os animais, né? E sabendo que essa política pública ela tem que prever esses grupos diferenciados, porque a gente tem os animais familiares e domesticados, a gente precisa de políticas públicas específicas para esse grupo. Os animais silvestres são outros tipos de políticas públicas, né? Não tem como a gente colocar no mesmo bojo. E sabendo que a gente ainda vive em uma sociedade em que ainda se explora os animais, né? Para alimentação, claro, a gente tem um horizonte utópico de um dia a gente não precisar explorar nenhum animal. Quem sabe, né? A gente vai chegar aí num mundo que não se consuma mais nenhum animal. Mas a gente tem que saber da realidade que a gente vive ainda nessa sociedade, né? Mas mesmo nessa sociedade em que se nega o direito à vida a esses animais, minimamente a gente tem que lutar pelo bem-estar desses animais na produção e na ciência. Então, vamos lá. Primeira coisa,
É urgente a gente realmente criar essa Secretaria Nacional de Direitos Animais, possivelmente vinculada aí ao Ministério do Meio Ambiente, né? E com coordenações específicas para cada grupo, animais domésticos, animais silvestres e aqueles utilizados na produção e na ciência, né? Então, seria o primeiro ponto de partida. Aí, no grupo dos animais familiares e domesticados, seria fundamental, enquanto setorial de direitos animais, enquanto Partido dos Trabalhadores, que a gente pudesse colocar aí no plano de governo Lula a ideia de se criar um Conselho Tutelar de Proteção Animal. É exemplo do que já tem o Conselho Tutelar para Crianças e Adolescentes, e aí esse conselho ia ser responsável ali pelo acompanhamento de casos de maus-tratos, para o amparo, né, de animais em situação de vulnerabilidade, né, seja aqueles domiciliados com tutores de baixa renda, né, seja aqueles não domiciliados, né? Enfim, implantar um programa permanente de esterilização de cães e gatos, né? A gente tem hoje um universo aí de 32 milhões de cães e gatos em situação de rua, né? Para além do sofrimento desses animais, a gente tem um problema sério de zoonose, né? De doenças que passam para os seres humanos. A gente precisa pensar, enquanto setorial de direitos animais, ajudar a defender no plano de governo Lula a criação do SUS e do SAMU animal. Por quê, gente? Hoje, a gente tem na ciência, e sendo consolidado, a ideia do preceito de saúde única, em que se comprova que a saúde animal e a saúde humana, elas caminham juntas, não adianta só cuidar da saúde humana. Cada real gasto na saúde animal, você economiza R$ 4 na saúde humana. Então, é necessário, então, a gente fazer esse debate. Quinto, atuar pela proibição de espetáculos, né, com a utilização e exploração de animais, né? Circos, rodeios, vaquejadas, lutas, corridas. Isso não é diversão, isso é tortura, né? Então, assim, não é taxativo, viu, gente, esses rolos, mas eu coloquei aqui 13 para ficar bonito e ser um começo de conversa. Passando aí para os animais silvestres. 6, combater a caça e a pesca esportiva, né? Ou seja, o entretenimento humano não pode estar acima da vida animal, né? Meramente por uma questão de entretenimento. 7, a gente colocar como proposta do governo Lula, né, como projeto a ser encampado pelo Setorial de Direitos Animais, a proibição comercial de animais silvestres. Gente, isso é claramente inconstitucional. No Brasil, por regulamento, por normativo infraconstitucional, infralegal, né, são meras portarias, está sendo utilizado, aprovado a exploração desses animais. Tem animal silvestre virando gado, tem animal silvestre virando pet, isso é inconstitucional. Né? Animal silvestre tem que viver livre, né? Não pode ter essa destinação. 8º, combater o tráfico de animais silvestres. É a 4ª atividade criminosa mais lucrativa do mundo. Né? E como que a gente faz isso? É tudo que esse regime bolsonarista não está fazendo, né? Que é aumentar a fiscalização, fortalecer os órgãos de controle, né? IBAMA, ICBio, né? E tornando esse crime um crime de maior potencial ofensivo. 9º, aprovar um Plano Nacional de Contingência de Desastre em Massa envolvendo os animais. Gente, a gente está vendo aí, Minas agora está pegando fogo. O ano passado foi o Pantanal, né, com recordes históricos de queimadas. E aí, a cada desastre desse, cada vez mais agravado pela situação climática, né, pela devastação das florestas, a gente vê milhões, milhares de animais morrendo sem a míngua, né? É a sociedade civil que se organiza ali, sem apoio, muito no improviso, e a gente não tem esse plano nacional, né, com o governo federal agindo, né, de forma organizada com os estados e municípios para salvar os animais. Bom, então, entrando aí na questão dos animais de produção e na ciência. Então, como eu disse, a gente tem um ideal de caminhar para uma sociedade com a libertação animal. Enquanto a libertação animal não chega, pelo menos o bem-estar animal a gente tem que garantir. Né? A gente nega o direito à vida, mas pelo menos uma vida, enquanto ela dure, digna, isso é o mínimo que a gente tem que defender. Né? Então, é muito importante, enquanto setorial de direitos animais, e só falta esses 3 itens aqui, a gente já encerra a minha fala, gente, agradecendo já a paciência.
Gente, hoje nós temos já disponível mais de 1.000 métodos alternativos ao uso de animais na ciência. Então, se a gente quiser proibir hoje a utilização de animais em atividades de ensino, pesquisa e testes laboratoriais, a gente tem condições de fazer isso. Tanto é que essa semana o Parlamento Europeu ele aprovou uma moção com prazos, estipulando os prazos para banir de vez a utilização dos animais na ciência em toda a Europa. Então, assim, seria muito importante que a gente buscasse ser pioneiro aqui na América Latina, na América do Sul, né, defendendo, encampando que isso fosse adotado no plano de governo Lula. E também nos estados. Tem vários estados já apresentando projeto de lei. Aqui no Distrito Federal, na semana passada, foi aprovado um projeto de lei oferecendo incentivo para as empresas livres de teste animal, colocando aí o selo livres de crueldade, né, no âmbito distrital. Então, tanto no âmbito dos governos estaduais quanto no plano de governo Lula, era fundamental, enquanto direitos animais, a gente fazer essa defesa. Gente, atuar pela proibição da criação intensiva de animais. Todos vão morrer, né? Seja na criação intensiva, seja na criação extensiva. Mas a forma como esses animais vivem na criação intensiva eleva o nível de sofrimento a níveis estratosféricos, que não é aceitável, não é de acordo com o que prega a nossa Constituição, que veda os maus tratos aos animais. Né? São práticas que vedam ali, privam da liberdade de expressar o seu comportamento, né? E ferem completamente o bem-estar animal. Então, muito especial a gente lutar, e novamente, a União Europeia colocou prazo para o banimento das gaiolas, né? Colocou prazo para o fim da gestação de porcas reprodutoras, as baterias de gaiolas, né? Hoje as gaiolas são produzidas em um espaço menor do que uma folha 4. São animais que ficam ali sem poder levantar, passam a vida sem poder nem levantar as asas. Ou seja, viola completamente seu comportamento natural. E isso não é aceitável, né? Então, pelo fim do confinamento dos vitelos para a indústria do baby beef, pelo fim da criação de peixes em gaiolas flutuantes, essa produção de peixes em gaiolas flutuantes, a quantidade de antibióticos, né? Toda a criação intensiva tem também o seu peso para a saúde humana. Né? A Organização Mundial pela Saúde, né? Já avisou que a resistência a antibióticos vai ser um dos grandes problemas que a gente já está enfrentando e vai cada vez mais se intensificar nos próximos anos, né? A produção aí de superbactérias, que a gente não consegue antibióticos para vencer. Mas por quê? Fruto da criação intensiva, onde a gente precisa fazer o uso massivo de antibióticos para conseguir manter esses animais vivos, né? A gente lutar aí pelo fim do transporte de cargas vivas, pelo fim da exportação de animais vivos, né? Pois são práticas que os maus tratos são elevados, né? Muito. Por que não, né? A gente incentivar, e aí é o 12º item, a difusão da alimentação vegetariana. Não é que a gente vai, a gente quer, né, para ser do setorial, né, para defender os direitos animais, tem que ser vegetariano. Não se trata só de defender os animais, se trata de defender os humanos também. Uma dieta livre da exploração animal, uma dieta abolicionista, ela representa uma maior oferta global de alimentos e água para todo mundo. Hoje em dia, 40% dos grãos mundiais está comprometido na alimentação de animais. Se a gente usasse toda essa comida diretamente na alimentação humana, a gente teria uma oferta global de alimento e água muito maior. Né? Para você produzir 1 quilo de carne, você gasta 6 quilos de proteína vegetal. Né? Imagina se você tivesse toda essa comida destinada diretamente para a alimentação de humanos. Antes da pandemia, a ONU já falava que a gente tinha 690 milhões de pessoas no mundo, né, em estado de insegurança alimentar, a gente passando fome. Né? Enquanto isso, para você produzir 1 quilo de carne, você gasta 15 mil litros de água. Para você produzir 1 quilo de trigo, são 900 litros. Então, você tem aí, né, antes da pandemia, a gente já tinha 2 bilhões de pessoas que não tinham acesso regular à água. Esse item tão fundamental, né, para o combate à Covid.
E aí a gente gasta isso tudo na pecuária. Então, são questões que a gente precisa enfrentar, e para a gente que é petista é muito difícil, né? Porque a gente tem esse ethos cultural, esse orgulho, né? Que nos governos do PT a gente pôde consumir carne. E a gente tem que enfrentar essa questão cultural, olhar para isso e falar se isso foi importante, né, culturalmente para a gente. Hoje, revela que garantir os direitos de todas as pessoas a ter uma alimentação, a ter água, passa por essa desconstrução desse discurso, né? E mostrar alternativas mais saudáveis para o meio ambiente, para a vida das pessoas, que é mais saudável, para a vida do meio, em respeito aos direitos animais. E, por fim, 13, né? Uma boa notícia. A boa notícia é que, mesmo para continuar comendo carne, nenhum animal precisa morrer. Olha que legal! E a gente, enquanto Partido dos Trabalhadores e Setorial de Direitos Animais, a gente pode defender e pedir para o PT e tentar colocar no plano de governo Lula a pesquisa e o incentivo à pesquisa em agricultura celular. A gente está falando de uma produção de carne animal mesmo, não é aqueles hambúrguer fake de soja, que, aliás, eu adoro, né? O hambúrguer de lentilha, que também é uma delícia. Né? Não é nada disso. É você falar de carne mesmo, produzida em laboratório, mas sem abate. Né? E produzida de uma forma sem desmatamento, com uma utilização muito menor, 40% menor de água, né? E já tem países produzindo carne de laboratório. Agora, imagina se a gente faz isso virar uma política de governo e a gente vira pioneiro mundial na produção de carne de laboratório. Todo mundo fica feliz, a gente vai poder continuar com o nosso churrasco no final de semana, sem dor na consciência, feliz e sem nenhum animal ter que morrer por causa disso. Então, gente, essas são algumas ideias, né? Ideias lançadas para a gente discutir, conversar, são vários dias de encontro, mas tudo isso buscando esse horizonte ético, justo, solidário, inclusivo para com todos os seres da Terra, todos os seres sencientes, não só a espécie humana, mas para com todos os animais. Muito obrigada. Bem-vindo, Setorial de Direitos Animais do PT Pernambuco. Vocês estão de parabéns, linda plenária, começaram com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa, pela contribuição e pela forma de elencar tão maravilhosamente essa questão animal, que a gente realmente consegue fazer o desdobramento e ver a dimensão e assim, as alternativas, né? Que a gente poderia não visualizar, mas a gente começa a ver assim, a perspectiva, e que é uma questão, e que não é utopia, né? Tudo é palpável quando a gente consegue fazer a discussão e a gente consegue materializar. Aí agora eu vou passar para Alexandre, né, para ele dar a contribuição. São 10 minutos, Alexandre, mas dá para dar uma folguinha. Mas eu sei que você é preciso. Oi, pessoal, boa noite. Eu queria parabenizar a todos, né, por essa participação, por essa construção. Um agradecimento especial à Vanessa por essa luta, né, que ela vem desempenhando, e essa aglutinação de pessoas para essa causa tão nobre. E parabenizar, eu queria aqui, em nome da companheira Yolanda, parabenizar a muitos companheiros e companheiras que estão no seu dia a dia, né, nessa luta em defesa dos animais. Eu acho que a maioria de nós iniciamos a luta, né, pelos direitos dos animais a partir de uma preocupação específica quanto ao sofrimento e bem-estar dos animais, daqueles mais próximos a nós, que seriam os animais pet, os animais de carroça. E, com o passar do tempo, né, temos essa possibilidade e essa necessidade de ampliação de entendimentos. Eu acho que o que Vanessa nos traz já de vários momentos, essa dimensão muito maior, não é? E aí a gente percebe que o direito dos animais ele é uma expansão do que a gente já discute dentro do Partido dos Trabalhadores, que é a questão do meio ambiente, né? Essa é uma expansão, um segmento expansivo de uma questão. E que esse passa a ser uma inovação, né? A minha temática é a inovação desse setorial de direitos dos animais dentro do Partido dos Trabalhadores. E a gente percebe a necessidade de ampliação das discussões
e não de divisão dessa discussão de meio ambiente, né? Eu acho que isso não vai ser nunca incompatível discutir as duas coisas, mas a gente está necessitando de uma ampliação para que cheguemos aos nossos objetivos. A Vanessa trouxe vários elementos que eu comentaria também, né, sobre essa relação do direito dos animais e a sociedade, direitos dos animais e a economia, o direito dos animais e as nossas relações, inclusive produtivas e econômicas, inclusive no nosso partido. E aí, quando nesse encerramento da fala de Vanessa, ela fala da carne, né, como passando a ser um indicador, né, um indicador de qualidade de vida, e que a gente precisa mudar essa forma, né, de criar esses indicadores que não necessariamente são os melhores. E, com isso, também mostrar, né, que vai ser muito desafiador. Eu não digo, essa inovação, todas as inovações são desafiadoras, mas a nossa ela vai ser muito maior, porque aí, no caso, a gente vai competir, entre aspas, numa discussão com aqueles segmentos que aqui também já foram trazidos. A discussão sobre transporte passa, ou a discussão sobre direitos animais passa também por uma questão de transporte. E aí, quando a gente passa também a necessidade de ampliar a dimensão dessas nossas percepções, nós geralmente tendemos a discutir coisas no âmbito urbano, não é? Então, até as carroças urbanas, elas são mais perceptíveis do que as carroças no meio rural. Eu tenho uma certa lida com a área rural, eu lido com um programa que foi iniciado no governo Lula, o programa Água Doce, de abastecimento de água a partir de águas salobras, que pode dizer assim, aonde é que está a questão do bem-estar animal nisso, né? Mas quando nós percebemos lá as pessoas transportando água em carroças, né, com tração animal, né, de formas as mais variadas, umas de uma maneira um tanto suportável e outras não suportáveis. Também a questão do fornecimento de água a animais aqui, Vanessa, no semiárido, e as águas subterrâneas nossas têm um teor de sal muito elevado, né? Alguns animais ele têm preferência, inclusive, por necessidades biológicas, de ter uma suplementação a partir de sais, né? O gado bovino é um deles, você coloca sal. Mas ele procura água salobra, mas outros animais não, né? Animais com mais água são os mais sensíveis quanto à salinidade da água. Isso aqui é mais um exemplo dessa dimensão de que a gente, trabalhando com água, vai ter uma percepção sobre o bem-estar animal, que é o direito dele ter aquelas condições que a gente conhece como as liberdades dos animais, né? Então, a liberdade dele exercer sua função animal. E aí, trazendo de volta essa discussão para dentro do partido como inovação, a gente acredita, né, que é uma inovação que vai fazer com que tenhamos uma inserção maior na sociedade, um segmento da sociedade que precisa de ter opções de planos de governo, opções de representante no legislativo e no executivo, que promovam essas políticas que nós tanto desejamos. Por vezes, vemos no Partido dos Trabalhadores essa não percepção, e aí passa a ser um desafio nosso, que eu acho que é um grande e maior desafio, é sensibilizar o nosso povo, né, os nossos companheiros e companheiras dentro do partido sobre essa visão maior do que significa o direito dos animais. E nisso vai ser esse processo de educação, de formação, de luta, né, de discussão, e esse vai ser um exercício necessário com todos os setoriais que eu denomino aqui tradicionais, né? O setorial do transporte, o setor de educação, como é que a gente vai lidar. Até hoje é difícil a compreensão da educação ambiental como tema transversal, porque não se sabe inserir determinadas temáticas na questão da educação, né? Então, esse vai ser um grande desafio nosso dentro do Partido dos Trabalhadores com as nossas pessoas. E um desafio maior, porque ele vai, as nossas abordagens vão necessitar de discussões mais aprofundadas, acredito, inclusive acirradas, porque vão ter coisas incompatíveis.
Então, aqui o dado trazido por Vanessa, de que 40% dos grãos estão comprometidos com a produção de carne, a produção animal, tem um rebatimento na exportação, por exemplo, a exportação brasileira, o PIB brasileiro. E aí me lembro de outras discussões anteriores, que é um desafio muito grande colocar no plano de governo do presidente Lula algo dessa natureza. Então, a gente vai ter que passar por um processo, como é o processo de transição agroecológica, esse processo de transição também dessas discussões dentro do partido sobre direito e bem-estar animal. Bem, eu acho que era isso que eu queria trazer. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade no momento para debater com os participantes, eu acho que vai ser muito importante. E eu digo que minha fala fica trazida nesses aspectos, porque tanto Yolanda como Vanessa trouxeram, né, uma amplitude de tudo isso. Então, queria mais uma vez agradecer a todos nós. Eu vi várias demonstrações e expressões aqui no chat de felicidade, né, de alegria, e é verdade, né? É um grandíssimo passo tudo isso que nós estamos fazendo. Lembrar também que é uma inovação, mas não é uma novidade, né, Vanessa, aqui para a gente do PT. Tanto é que nós montamos esse setorial, você está conseguindo articular vários setoriais. Então, isso é uma inovação dentro do partido, mas não era uma novidade para os militantes do Partido dos Trabalhadores. E, com isso, essa demonstração de muita satisfação, gratidão, empolgação, né, num momento tão difícil, que nós, para onde percebemos as ações do governo federal, são de destruição, né? Uma agenda de dor e morte em todas as suas amplitudes. Então, a gente vem praticando, né, essa questão da defesa dos animais, não é, repetindo, não é novidade, mas vai ser uma inovação e vamos caminhar. Estou muito feliz com tudo isso. Sigamos. Um abraço para todos e todas. A você. Obrigada, Alexandre. Eu estava aqui tentando conversar com o pessoal pelo privado, se vocês puderem abrir a câmera para poder fazer a foto oficial, porque tem muita gente de câmera fechada ainda. É só um minutinho, aí depois fecha. Cristiane, Penha, Cândido, se puder abrir, Graça, já abriu. Deixa eu ver quem mais. Boa noite, pessoal. Eu estou meio fantasmagórico, mas sou eu mesmo, viu? Mas tá lindo, tá lindo. Isso deve ser alguma incompatibilidade do Zoom com o laptop. Isso não acontece no Meet, não. Mas sou eu mesmo. Certo. Não é nenhum alienígena, não. Sou eu mesmo. Tá bom, tá tudo harmonizado. Obrigada. Adonia, se puder abrir a câmera. Etienne, conseguiu? E aí, Vanessa, dá para tirar? Falta só Maria Penha, José Cândido e Adonias. Vão abrir, vou contar até 3. Vamos embora, gente. Todo mundo sorrindo. Maria Penha, José Cândido, dou-lhe uma, dou-lhe 2. 13! Vou colocar ali no grupo, deixa eu ver se ficou boa, peraí. Peraí, que vamos, a companheira aqui, a companheira Etienne, você colocou a mão bem na frente, peraí. Vamos de novo, gente. 1, 2. Maria da Graça, Maria Penha, José Cândido, Célio. Tem uma pessoa querendo entrar aqui, vamos ver. Acho que é Miriam. Pronto, que aí ela já sai também. Deixa eu ver aqui. Maria da Graça, Maria da Penha, Célio. 1, 2, 3, agora. X, 13! Deixa eu colocar lá. Coisa linda. E é muito importante que todo mundo colocar o nome e a cidade aí no chat também, viu, gente? Para valer a presença. Tem que estar escrito o nome completo e a cidade aí no chat. Pessoal, deixa eu apresentar aqui o troféu. Que legal! E do lado tem esse cabrinho aqui, ó. Quero! Ai, que lindo, Chico! Muito bom. Isso é a ideia de Alexandre, viu? Esse Alexandre é danado. É danado ele.
Bom, gente, obrigada, Alexandre, pela contribuição. Obrigada aí, o pessoal, por ter aberto a câmera para tirar foto. Obrigada pela presença. Está sendo muito boa e enriquecedora essa nossa primeira plenária, né? Com a participação. Ainda falta muita gente, mas eu acredito que na próxima plenária, que a gente tem no dia 3, algumas pessoas vão poder participar e a gente aumentar mais essa contribuição. Agora a gente vai passar para a apresentação da tese, que, na verdade, né, Vanessa, quando estava fazendo a exposição dela, ela contemplou todo o universo da tese, basicamente. E aí, porque o acordo o que a gente tinha combinado é que a gente usaria, né, a tese da Nacional, todos os estados fizeram isso, que ia ser o corpo da nossa tese, para ficar uma coisa bem unificada, já que, aliás, utilizar o manifesto, já que o manifesto ele consegue abarcar todo esse universo, dando as dimensões, os princípios e as diretrizes do que vem a defender e do que seriam as nossas propostas para a questão da causa animal. Então, a nossa tese é basicamente essa, né? O manifesto de inauguração, de criação do setorial de direitos dos animais. E aí, até para não ser muito repetitiva, também porque tem Lindomar, a gente vai fazer assim uma rápida apresentação, porque, inclusive, eu coloquei no grupo para que vocês pudessem ler a tese, ver se tinha alguma coisa para acrescentar e a gente poder fazer essa discussão. Porque a tese em si, ela se norteia nos princípios basilares, né, do que vem a ser a questão da causa animal. E aí, deixa eu pegar aqui, né, que as propostas ela vêm se compor a partir da análise do momento, da conjuntura que a gente vive hoje, não só a nível nacional, como a nível estadual também, das políticas que são implementadas e das carências que a gente percebe enquanto luta, que já foi bem elencada aí por Alexandre e Vanessa. Né? Que a gente hoje tem uma população que ela tem uma empatia muito grande pela questão da causa animal. A maioria dos lares hoje tem a dois animais domésticos. Hoje a gente consegue perceber de uma forma diferente, consegue visualizar que aquilo que era banal para a gente, que fazia parte do nosso cotidiano, assistir várias cenas de sofrimento dos animais, como a questão dos animais de grande porte, que faz tração, os cavalos, os jumentos, as éguas, que a gente via como uma coisa assim banal, né? Que a gente usava sempre aquele termo, é animal, vai aguentar. A gente vê hoje com outra percepção e com outra perspectiva, e é muito isso que a nossa tese traz, né? O respeito à singularidade e à particularidade de cada ser não humano. E também que a saúde ela depende do respeito aos animais, como Vanessa bem colocou. A questão da água também passa pelo respeito. Pelo respeito à questão dos animais, da forma como são tratados, da forma como a economia e o agronegócio conduzem a produção de carne e como os animais são criados. E aí, Vanessa, ela foi muito, muito feliz já nesse contexto. E o setorial dos animais também, ele se funda em alguns propósitos. E aí vem o que construiu as propostas da nossa tese. Ver os animais como seres sencientes, né? Senciência, que são animais humanos e não seres humanos, com capacidade para sentir dor, medo, alegria, prazer, angústia, de forma consciente. Né? E saber que estão vivos e desejam permanecer vivos. Quando a gente tem a relação com os animais, a gente consegue fazer essa percepção e a gente consegue visualizar a alegria, o sofrimento, a dor,
e, principalmente, que eles são diferentes entre si, que eles têm as suas sensibilidades, têm as suas características, têm a sua forma de se expressar, né? Que eles não são iguais, apesar de serem ditos animais não racionais, mas cada um tem a sua singularidade e a sua personalidade e tem que ser respeitado a partir dessas diferenças e dessas peculiaridades, como é a questão do animal doméstico, a questão do animal silvestre. Cada um tem que ser tratado na sua individualidade. A questão da dignidade, né, que os animais, a criação de políticas públicas para que possa garantir essa dignidade de vida. Quando a gente fala de dignidade, é exatamente a gente ver na peculiaridade, nas suas individualidades, para que a gente possa respeitar as necessidades básicas de cada um através de políticas públicas e de um tratamento bem mais humanizado. Assim, um princípio também que norteia a questão da não violência, a gente visualiza e a gente presencia diariamente vários tipos de violência com relação aos animais. E a gente percebe diariamente a violência silenciosa com os seres humanos, com os idosos, e avalie com a questão dos animais que ainda são vistos como seres de segunda qualidade, né? Que é uma coisa que é relativamente negativa, até mesmo quando você associa, muitas vezes, um adjetivo a um ser humano, que é o nome de um animal, de uma forma pejorativa, como se fosse uma coisa bem negativa, chamar de cavalo, de anta, de jumento, que a gente tem usado muito para tratar o nosso... aquele que se diz presidente, que não me representa, nem representa todos nós. Mas, assim, é uma ofensa... ao jumento, né? É uma ofensa aos animais, na verdade, jumento, chamar aquela criatura de jumento. A questão da universalidade, que a Constituição Federal ela não tolera discriminação igualmente aos humanos e aos demais animais. São e devem ser reconhecidos e respeitados com as suas singularidades, que são de direitos fundamentais próprios. Nesse sentido, o poder público e a sociedade devem promover a universalidade protetiva, proibindo condutas que soneguem os direitos fundamentais. E aí esse é o nosso papel quando a gente vai fazer a discussão para dentro e para fora do partido. Quando a gente vai procurar os nossos parlamentares e garantir que a discussão e as propostas do bem-estar animal elas sejam incluídas no programa de governo, eu acho que essa é uma batalha que a gente precisa fazer enquanto setorial. E outra coisa que a tese ela traz de que precisa ser feito, difundido e discutida, e aí é como a Vanessa colocou, que pode ser nos NEPs, até nos setoriais mesmo de saúde, de educação, que é a questão de educação, não só da educação ambiental, mas a educação também animalista, para que as crianças, nos seus âmbitos, ela consiga também começar a visualizar o animal de forma diferente, porque é uma herança cultural muito grande a questão do maltrato aos animais. Por exemplo, quando a gente era pequeno, poderia dizer assim, que você pode jogar um gato que ele sempre vai cair em pé. Então, a gente sempre presenciou muitas crianças jogando gato e se divertindo porque ele caía em pé e, na verdade, estava machucando e muitas vezes matava. Então, é muito nesse sentido que a gente precisa garantir que algumas leis que existam, elas sejam aplicadas para que não haja retrocesso e que a gente possa avançar cada vez mais nesse sentido. E aí, Lidomar, ele vai fazer a nossa continuação. Lidomar? Querida Yolanda, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, Yolanda? Estamos, sim. Bom, veja, para mim é um prazer estar aqui, é um momento especial para mim, né? Nessa minha entrada no Partido dos Trabalhadores, eu já tive uma relação até antiga, desde a Universidade Rural de Pernambuco, quando eu me formei, em
na década de 80, final da década de 80 e início de 90, a gente começou essa relação com o PT como simpatizante, mas depois desses anos cheguei a ser assessor parlamentar do Paulo Rubem, na época que era do PT, cheguei a trabalhar com João da Costa e João Paulo na gestão municipal do Partido dos Trabalhadores, mas não tinha me filiado. Então, esse ano me filiei aí, né, num momento especial, vocês me acharam, me colocaram aqui nesse trabalho imenso, maravilhoso, e que bate dentro daquilo que são meus objetivos de vida pessoal, por ser médico veterinário, mas também por ter uma relação sentimental e especial com animais de todas as espécies. Bem, me pediram, no primeiro momento, para fazer uma análise da tese, mas eu acho que eu vou completar com algumas coisinhas a mais aqui para ajudar no engrandecimento desse momento. Acho muito especial que o Partido dos Trabalhadores crie esse setorial, e é um setorial estratégico, porque a consciência humana com relação aos direitos dos animais e ao respeito à vida animal tem crescido de forma exponencial, como tem sido crescida a comunicação no mundo, como tem crescido outras áreas importantes, que faz com que o homem, né, desenvolva uma consciência mais avançada e consiga compreender que ele não é único no planeta, que ele não é exclusivo, que ele precisa ter uma relação e uma interação com o meio ambiente e com os animais de forma saudável e que seja respeitado os direitos dessas espécies, como o homem precisa ser respeitado como espécie e não degradar e destruir tanto o meio ambiente como vem fazendo historicamente. Inicialmente, sobre a tese, eu queria dizer que foi um documento muito bem sistematizado, que consegue trazer no seu conteúdo, né, nessa sistematização, toda uma percepção do Partido dos Trabalhadores nesse momento, e esse grupo de pessoas que está se organizando dentro do partido, sobre os motivos e da necessidade que a gente tem, em nome da sociedade, em nome da vida animal, de criar esse setorial, de organizar essa luta e de ter uma inserção nessa luta social muito maior do que o PT tem hoje. E isso é um passo importante para o partido criar o setorial, porque você cria e desenvolve um grupo de pessoas que vai estar amplamente trabalhando e lutando de forma organizada. Eu sempre critiquei a separação dos movimentos sociais nos estados, né, que faz com que a luta organizada seja muito mais difícil do que deveria. E vocês colocaram muito bem dentro do documento a situação de Pernambuco, que é uma situação, se você for comparar com os estados do Nordeste, bem mais destacada pelo avanço na assistência veterinária gratuita, pelo desenvolvimento aí de políticas públicas na região metropolitana, que foi conquistas recentes a partir da gestão do PT de João Paulo, nos 2 mandatos, e depois a do João da Costa. A gente pode colocar dentro desse documento também as coisas importantes, que é a questão dos princípios que norteiam a luta, né? Não dá para você pensar numa luta se você não tiver os princípios norteadores. E a companheira Yolanda foi muito feliz quando ela sistematizou esses princípios, como a dignidade, a não violência, a dignidade, antiespecismo, a universalidade, primazia da liberdade natural, a educação, né, animalística e a proibição de retrocessos, né? São princípios fundamentais que você precisa nortear todo o processo de luta e, a partir daí, as diretrizes, que são as bandeiras de luta que nós vamos ter que enfrentar. E eu acho que a companheira Vanessa conseguiu sistematizar muito bem. Nesses 13 itens, são 34, mas ela conseguiu sistematizar aí 13 importantes itens que conseguem sintetizar boa parte das principais bandeiras nesse momento. Mas aí a gente tem, né, uma imensidão de bandeiras de luta para enfrentar, e eu acho que esse documento conseguiu sintetizar muito bem nesses 34, né, diretrizes de luta que o setorial vai precisar ter. Praticamente cobriu toda a demanda de luta que a gente tem em todas as áreas estratégicas em defesa do direito dos animais, seja da luta ambiental, seja na questão das políticas públicas na área de saúde, o Sistema Único de Saúde investindo no atendimento gratuito a todas as espécies animais domésticas próximas, e uma política de fiscalização ambiental fundamental que é preciso ter para não deixar
né, o meio ambiente e espécies desaparecerem, como está acontecendo nesse momento, ainda na história da humanidade. Bom, aí vem os desafios que a gente tem em função do que o governo fascista de Bolsonaro tem trazido. E a companheira Vanessa conseguiu também sintetizar muito bem tudo isso que a gente tem de desafio hoje, de forma detalhada e ainda muito mais, porque realmente, se Bolsonaro viesse a se reeleger, a tragédia seria terrível, muito mais do que a gente imagina de aguentá-la ainda ele até 2022, como parece que vamos ter que enfrentar. E aí, toda uma política estratégica eleitoral que a gente precisa ter para, nessa correlação de força, tirar Bolsonaro, eleger deputados federais comprometidos com as causas, com essa causa animal, como bancadas estaduais, né, que são importantíssimas, governadores que precisam ser influenciados nas políticas estaduais, também com essa bandeira de luta. Então, eu acho que a imensidão de responsabilidade que a gente vai ter nesse ano e no ano que vem é imensa, e aí esse grupo vai ter que pensar exatamente na ampliação desse grupo, né? E ampliar significa começar a interagir com os outros movimentos sociais de defesa do direito dos animais. Eu acho que a Vanessa deu um caminho, mas temos uma amplitude de ONGs, uma amplitude de pessoas que querem entrar nessa causa e que a gente precisa ampliar essa luta com essas pessoas. Então, eu acho que o documento sistematiza muito bem e eu gostei muito desse documento do ponto de vista do que a gente pensa. E aí eu queria concluir dizendo uma coisa importantíssima. Essa semana eu tive que me preparar para uma palestra aqui no meu trabalho em Maceió sobre a questão da história da medicina veterinária, e é impressionante como essa história se confunde com a história, né, claro, da relação homem-animal, que começou aí com os hominídeos se comendo com animais selvagens, então o homem começou a se relacionar com animais como caçador, se alimentando e também sendo alimento de animais selvagens, como vive a natureza de forma primitiva. E aí as interações começaram exatamente de uma forma de exploração, né? O homem, culturalmente, começou a se aproximar dos animais para se alimentar deles, de criá-los em ambientes fechados, aproveitar a mão de obra animal e aproveitar, né, por exemplo, os cavalos para a guerra, né, que foram exatamente os animais mais valorizados na história antiga, exatamente pelo papel que eles tinham nas batalhas, nas cavalarias e na estratégia de batalha. E aí mostra que a relação homem-animal, sempre historicamente, foi uma relação, né, extremamente negativa para os animais e exploratória por parte da espécie humana. E aí essa luta de consciência, veja, isso a gente fala aí de 10, 20 mil anos de história, né? E se você analisar, os egípcios já valorizaram os gatos como deuses. Se você for analisar toda uma história, você vai encontrar situações extremamente sugênicas de como o homem pôde se comportar valorizando o animal quando ele tinha uma consciência, né, seja religiosa, ou seja, né, mais humanizada do princípio de como a vida pode valer a pena, independente de que espécie seja. E aí a história hoje está em outro momento, né? E aí parabéns para nós, que somos protagonistas dessa história, de trazer exatamente uma luta ampliada de alternativas, que aí o que é fundamental nessas bandeiras levantadas nessa tese. Alternativas, você não pode pensar em alimentar 9 bilhões de pessoas na humanidade, né, que já está culturalmente acostumado a usar proteína animal, e simplesmente não dar alternativas e mostrar que essas alternativas são viáveis. Então, essa questão de você construir alternativas para poder mudar a cultura de utilização dos animais como fonte de alimento, de utilização dos animais como mão de obra, né, quase escrava, porque eles trabalham dessa forma praticamente, ou da utilização de animais em pesquisas, né, todo esse processo exige exatamente o que esse documento está trazendo, na minha opinião, de opções e alternativas que é preciso ter para poder você mostrar que é viável alimentar a humanidade, né? E é possível desenvolver conhecimento, pesquisa, e é possível controlar as doenças, né, com a saúde única, respeitando o meio ambiente, com impacto econômico muito menor do que a gente tem hoje nessa política
que não trata a questão ambiental como prioridade nessa relação, como também a questão da vida animal. Então, eu parabenizo vocês, né, por ser protagonista dessa parte, e eu estar junto, para mim é um grande prazer. Eu já vivi essa história em vários momentos, como médico veterinário, eu sou aqui de Alagoas há 17 anos, já enfrentei aqui, fui do Centro Zoonose por 15 anos, né, venho lutando aqui em Maceió para se oferecer uma assistência veterinária ampliada. Aqui não se tem hospital veterinário ainda, aqui não tem um programa de castração público adequado ainda, aqui não se tem uma política, não é, de valorização de investimento de forma mais ampla, não é, no controle populacional animal. Então, todo esse processo exige uma luta dinâmica que a gente tem que ter a coragem de botar na nossa cara e defender esses direitos. E que são direitos mesmo, são direitos, né? E dentro da interação homem-animal ganha todo mundo, né? É uma política do bem que todo mundo sai ganhando. E aí, nosso desafio hoje é mudar a consciência da humanidade. E aí a gente precisa ocupar universidades, escolas públicas, comunidades, levando essa informação, essa bandeira de luta e esse conhecimento aprimorado de que é possível ter alternativas, né, de se viver bem sem matar, sem tirar a vida de nenhuma espécie, né, de forma descontrolada, irresponsável, como ainda acontece na humanidade. Então, mais uma vez, para mim, é uma felicidade estar aqui com vocês e estou à disposição nessa luta, seja no campo, né, como médico veterinário que eu sou, seja como sindicalista, ou como militante do PT que eu sou agora, e concluo dizendo que, claro que eu confio plenamente na eleição de Lula ano que vem, mas a gente sabe que vai enfrentar forças, né, devastadoras, perigosas, que não aceitam, né, uma derrota sem inventar caminhos, né, para tentar mudar esse processo histórico de outra forma, no tapetão, né, ou em caminhos que já foram utilizados como o golpe de 2016. Por isso que a gente precisa estar focado, concentrado e determinado a fazer um grande movimento de campanha ano que vem, não só para eleger Lula, mas para eleger uma bancada de governadores, uma bancada de deputados federais e estaduais muito maior do que o PT tem hoje. E a conjuntura, nesse momento, é imensamente favorável a isso, porque é muito sofrimento da população, é muita dor, e temos uma história aí para mostrar que o PT é e foi o melhor governo que esse país já teve. Parabéns para nós. Viva o PT. Concluiu? Concluí, querido. Massa, muito boa a fala, Dona. Obrigada a todos. Tem umas questões que a gente sempre precisa estar pontuando e que eu sempre coloco, e dessa vez eu esqueci, né? Mas aí eu vou pegar só um tempinho agora e colocar, porque a questão do direito animal ela perpassa por várias outras questões. Eu sempre digo que ela está muito também aliada à questão de gênero, porque nas espécies, geralmente, o gênero feminino ele sofre muito mais discriminação, seja no ambiente animal dos seres humanos, dos sencientes e do não humano também, né? Você pode ver que até para você fazer uma adoção de um animal fêmea, ela é muito mais difícil. Quando você fala em castração de animais do sexo feminino, as pessoas têm um maior entendimento. Quando a gente fala de castração de machos, sempre existe um tensionamento de não querer castrar, porque vai tirar o faro, vai tirar o cheiro e que vai prejudicar muito o animal. Isso é uma questão meramente de gênero, né? Porque as mulheres elas sempre são de certa forma, elas são marginalizadas e enfraquecidas pela questão da maternidade, né? E a gente observa muito na questão do mundo animal também. Vê só, já são 8h32, a gente está com quantos participantes? A gente já passou de 22 ou não? Eu não consigo ver aqui. 19. É porque saíram algumas pessoas. Mas aqui, até agora, eu contabilizei 18. Não, mas quando tinha 22 pessoas, né?
Agora as pessoas estão começando já a sair. Aí, exatamente por conta do Pela horário, né, as presença. pessoas estão um pouco cansadas também. E aí eu coloquei aqui para ver quem quer, assim, para 19 fala, se pessoas. inscreva para a gente poder acompanhar a sequência. Alguém? Peraí. Eu levantei a mãozinha, não sei se você viu aí. Ah, vixe, Cão, desculpa, Boa, desculpa. boa noite a todo mundo, boa noite a todos e a todas. Eu tenho uma preocupação aqui no meu município, mas eu quero crer que essa preocupação ela é quanto mais na maioria dos estados e dos municípios do Nordeste e também em qualquer outro estado desse país. Eu sei que esse problema ele está aqui oculto, guardadinho aqui em algum desses itens que foram elencados na tese e nesses 13 que a nossa companheira Vanessa também elencou. E com relação à questão também dessa proteção animal, mas, por incrível que pareça, eu não sei se eu vou utilizar o termo correto, com relação à proteção moral do animal. Porque nós temos aqui uma prática, quanto mais, muito séria e que tem trazido muito problema de saúde eu vou usar aqui um termo, que eu não sei se seria esse o termo, mas eu acredito que seja uma infração para os infratores, que é o caso da zoofilia. Então, é um assunto muito sério, né? Inclusive, perpassa a questão da saúde pública, porque existe muitas patologias aqui, inclusive cânceres penianos, né? Em função dessa prática, quanto mais. Então, eu acho que, a princípio, esse trabalho de massificar a ideia de que animal não foi feito para esse tipo de exploração versus animal humano versus animal, e que, portanto, isso deve ter uma vigilância e uma informação a nível de educação mesmo nessa relação, né? Essa relação ela tem que ser saudável. Eu não consigo entender como é que a gente fala sempre de meio ambiente e a gente parece que tem uma resistência, até tão pouco tempo tinha essa resistência, de não colocar os animais nesse pensamento, nesse raciocínio. Ah, porque estão derrubando muitas árvores. Ah, porque estão se incendiando. Mas a gente tem que pensar que lá naquela floresta que está pegando fogo, e aqui já foi dito isso, e com muito louvor, tem um sofrimento ali silencioso muito sério. Eu fico imaginando o que é, por exemplo, um cágado tendo que fugir, um bicho preguiça tendo que fugir daquelas labaredas. Eu fico imaginando a cena e o sofrimento que é isso, né? A impotência animal diante de uma ação tão criminosa, né? Tão desumana e, por outro lado, institucionalizada. Isso é que a gente sente, né? E que a gente precisa ter um olhar muito, mas muito sim, muito sério para isso. Não é uma coisa que se faz hoje, que se brinca, não é sazonal, o dia não sei de quem, né? E o dia do meio ambiente, e a gente não colocar os animais dentro desse contexto de proteção e de respeito, porque, afinal de contas, são criaturas também, assim como nós, né? Então, era isso que eu queria deixar aqui como colaboração, mas pontualmente a questão da zoofilia. Se me permite, Obrigada, companheira, zoofilia, inclusive, confessa, né, pelo nosso presidente, aos risos, né? Uma afronta, um escárnio moral muito grande com esses seres. Obrigada. Gente, eu só queria lembrar da importância de fazer o registro no chat, nome e local, porque o chat é a ata, né, que vai garantir o fórum, são exatamente o nome da ata, né, as fotos com a câmera aberta, mas a ata ela é fundamental. E aí eu acho que foi Penha que ainda não colocou seu nome no chat. Aí seria importante se pudesse colocar. O próximo a falar é Jandira. A próxima, desculpa. Jandira? Boa noite a todas e todos. É porque eu estava lá no chat.
Estava tentando, realmente você falou aí no nome e não está na lista, esse último nome que você colocou. Mas, enfim, minha gente, assim, primeiro é parabenizar, que é uma equipe que está aqui, a gente pode dizer assim, porque cada um tem o seu papel, e a partir daí desse momento que a gente está de fundação desse setorial, como a gente está discutindo nesse momento, grandes falas perpassaram por aqui e muitos aprendizados, com certeza, vai fazer com que a gente se empenhe mais, né, nessa luta, porque quando a gente vê que a exploração não acontece só no mundo humano, porque como nós somos explorados pelo próprio ser, não é? Ser humano. Uns exploram o outro, na questão de classe, principalmente. Então, essa categoria também de criatura não humana requer muita atenção mesmo. Eu fico satisfeita quando eu escuto essas falas que me antecederam, e como é preocupante a gente viver num sistema que é uma cadeia onde todos têm o seu papel e têm a sua importância, e que, quando sai um pouco do eixo, não é, através de exploração, através de matanças indevidas, através de usos indevidos, do desrespeito, enfim, a gente vê o que é que a Mãe Terra ela começa a sentir, ela começa a gritar. Então, essa discussão ela é realmente muito rica e tem que ser provocada mesmo para que as políticas a gente possa, sim, a gente precisa também se capacitar, né, bastante, entrar nesses fóruns que foi passado aqui para a gente, para que a gente possa, sim, estar nas escolas, principalmente nessas futuras gerações, porque, na realidade, a gente tem aí uns 10 anos para que a gente possa, pelo menos, tentar salvar o que a gente tem, não é? Então, é muito preocupante quando a gente vê um desgoverno que está aí, porque não dá para a gente discutir política sem discutir como o nosso país se encontra nesse momento, porque a gente, do jeito que a gente está hoje, a gente está só no retrocesso. É preciso que nós, que estamos nesses setores, que estamos no Partido dos Trabalhadores, a gente dê o passo à frente para que a gente possa, de fato, fazer essa construção com muita garra, porque a gente está num momento muito difícil, porque a gente precisa conquistar espaços como o da presidência, botando o Lula lá, para que a gente consiga que essas políticas, de fato, sejam efetivadas. Porque nesse momento o que a gente escutou aí, e o que a gente lê, o que a gente observa, é que não há espaço. Esse governo que não nos representa, ele não dá espaço, é o contrário, ele tira o espaço, não é? Ele ele não dá atenção às políticas. Então, é um enfrentamento que a gente vai ter muito sério para isso. Então, é preciso a gente estar vendo isso, e a partir daí, inclusive, para a gente ter esse espaço, a gente tem que lutar para tirá-lo do poder, mas tem que ser 2022 aí, esperamos que seja antes, não é? Que é o que a gente quer. Mas a gente sabe que o caminho é árduo e a gente precisa, sim, dessa unificação, não é? Não só Pernambuco, mas o Brasil, que a gente pode aí estar construindo para a gente conquistar esse espaço, essas políticas, e fazer valer, não é? Essas vidas que estão aí, que dependem da gente. É isso, gente. Então,
eu fico muito feliz por esse momento também. É isso aí. Obrigada, Janda. Quase cirúrgica, 4 minutos. Ah, Alene. Boa noite a todos e a todas, certo? Parabéns, né? Para cada um de nós que conseguiu o nosso objetivo, não é verdade? Então, assim, eu vou falar, é uma luta que vamos ter, né, para chegar a causar os direitos à vida, à proteção e contra os maus tratos dos animais. Principalmente essa luta vai ter porque o burro mesmo ele é usado como transporte para algumas famílias, que dá o quê? O cara vai, pega o burro, leva, né, transporta algumas mercadorias para poder vender para ter o sustento familiar. E como é que vai ser isso? Né? A gente também vai ter que pensar tanto nas pessoas que utilizam o animal como transporte de mercadoria, né? E outra coisa também, lutar. Eu vou levantar minha bandeira mais para os animais domésticos, certo? Porque eu entrei nesse grupo justamente porque a minha cidade de Olinda, ela precisa realmente de muitas coisas. Então, é uma luta que vai ser muito dura. Gostei da fala também de Vanessa sobre entrar no programa de governo de Lula, a história da carne de laboratórios. Mas será que o sabor é gostoso, Vanessa? Será que não vai vir bactéria? Será que não vai vir algumas coisas? Então, né, é uma coisa que a gente vai ter que chegar e começar a se acostumar, porque é uma nova vida. É uma bandeira que você está levantando que você vai ter que também mudar alguns hábitos seus. Né? É uma coisa que, vamos lá, tentar, né, lutar, tentar conseguir e fazer com que Lula 2022 seja o presidente do Brasil, apesar que ele é pegar um Brasil, sabe, precário, com esse presidente que só faz vergonha a nós brasileiros, né? Eu acho que deveria já ter um impeachment aí fora Bolsonaro, sabe? Que eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não vejo a hora dele sair, eu dizer agora sim, nosso Brasil de volta. Certo? Pronto, boa noite. Boa noite, Arlene. O pessoal está sendo cirúrgico, as mulheres aqui estão sendo porreta. Jorge. Boa noite a todos e todas. É com grande satisfação que estou participando desse setorial. Né? E como eu disse a Vanessa, é com grande emoção, né, que a gente está colocando, né, a questão do direito dos animais em evidência aqui dentro do nosso partido. Né? A gente tem várias frentes de lutas, sindical, educação, mulher, LGBTQI+, cultura, né? Quer dizer, negros, racismo, contra o racismo, e essa questão do animal ela está sendo mais destacado nesse momento. Então, isso para nós é muito importante. Eu sou do Partido dos Trabalhadores há praticamente mais de 30 anos, e vem à tona essa discussão que, para mim, fui convidado para participar e começa a entender que essa questão dos animais ela é muito abrangente. Ela é a própria vida, né? Porque não é apenas a questão do direito dos animais, dos cachorros e gatos, né? Porque é o que mais tem de ONGs em defesa dos animais, dos cachorros abandonados, dos gatos abandonados, e fica essa discussão muito pequena, né? E, no entanto, a gente vê com uma dimensão, como mexe a questão dos animais nas nossas vidas e na vida do globo terrestre. Né?
que passa por toda a questão do agronegócio, que passa por toda a questão, né, do florestamento, meio ambiente, né, tudo a ver, né? Às vezes se confunde até mesmo com a questão do direito ambiental, né? Então, nós somos muito felizes porque pontuar especificamente a questão dos direitos dos animais, ela vai avançar em políticas importantes para a vida de todos nós. Eu não perdi umas falas, principalmente da entrada na abertura com a Holanda, porque, como a gente fala desses animais, meu cachorro aqui, ele tem o direito dele de passear. E, meu amigo, se eu não passear com ele, o latido é enorme e não consigo, né? Ninguém consegue fazer reunião com ele latindo. Eu tive que sair, dar um passeio com ele, tá? Ele disse, agora pode ir para a reunião. Então, foi isso. Eu perdi algumas falas, mas consegui, né, copiar algumas outras, né, referente às falas de Vanessa e de todos os companheiros aqui presentes. Então, para nós, é de grande importância aqui para Olinda, né, para Pernambuco e para o Brasil, essa nossa iniciativa de que a gente possa, no futuro, implementar políticas públicas, né, dos direitos dos animais, como assim foi colocado, né, que um SUS, SUS dos humanos, que a gente possa ter esse SUS dos animais. E o animal, minha gente, não passa, é muito grande. Eu comecei a captar, eu tinha aqui, não sei se vocês conhecem, tem um passarinho chamado cibito, que era tão comum aqui na nossa região. E aí os meninos começam a pegar também os cibitos, né? Começa a botar na gaiola cibitos. E aí então começa a perceber que os cibitos já estão em extinção. E aí é tão comum. E aí a gente passa a questão da educação, né, dos direitos dos animais dentro da educação, para ver a necessidade que tem esses passarinhos, essas aves silvestres, nas nossas vidas. E hoje a gente vê o pessoal, crianças com gaiolas, como fosse uma coisa normal, e eu fico, meu Deus, eu devia quebrar essas gaiolas. Eu devia também começar a agir, mas não é assim. Certo? A gente tem que ter uma consciência anterior. A gente tem que começar a implementar essa consciência na infância, e foi para falar daqui com todos vocês. Porque se a gente não começar a educar, e não vai ser abruptamente, né? A gente vai ter que começar a ter toda essa dinâmica nas nossas vidas, que não é só gatinho, não é só cachorrinho, mas todos os animais que nos rodeiam, né? Então, para mim, está sendo muito importante participar desse processo e desejar que nós tenhamos, né, as nossas lutas aí contra esse desgoverno, né, que até há pouco tempo, no dia agora há pouco, né, quando teve a questão como é que chama, que o cara colocou uma arma, né, uma arma para simbolizar, né, a questão do agricultor, da agricultura. Então, esse governo ele é um governo de morte, e a gente tem que começar a desconstruir esse governo. Vai ser difícil, mas não é impossível, além. A gente vai conseguir sim, né, com Lula, né, com nossos parlamentares, começar a discutir com nossos parlamentares para que coloquem em suas pautas, né, essa responsabilidade, né, para que nós possamos ter políticas importantes lá no Congresso, né, tudo está aqui no Estado também, na Assembleia. Um abraço a todos, é com muito orgulho que faço parte desse processo. Um abraço. Que legal. Obrigada, Jorge. Foi quase cirúrgico também. Vocês são poderosos. Veja, gente, não tem mais ninguém inscrito. Alguém mais vai querer falar? Rodolfo, Penha, Tile, Etienne, Célio. A gente está... São 20h52, a previsão era para as 22 horas, mas eu acho que a gente vai terminar um pouquinho antes, se não tiver mais ninguém inscrito. Companheira Yolanda, Oi. só a propósito da fala do companheiro agora no final, Jorge. do companheiro Jorge, né? Ele falou da questão das gaiolas,
E aí tem o projeto de lei 1487 do companheiro Newton Tato, né, deputado federal do PT São Paulo. Belíssimo esse projeto, né, que visa justamente proibir a criação de pássaros, né, em cativeiros. E aí eu fico pensando, se a gente... Vanessa, Ah, repete a lei, por favor, porque eu também estou fazendo parte da redação. Então, é 1487 de 2019. Eu coloquei até no chat aqui. Aí, olha só o que ele fala, eu vou ler aqui. Eu entendo que há muitas formas melhores de conviver com a fauna do que aprisioná-la, e a posse desses animais não pode ser mais importante do que a satisfação de ver pássaros livres em nossas janelas. Assim como combatemos a prática da caça, não podemos permitir o aprisionamento de animais cuja natureza é o contato permanente com a natureza. Então, esse projeto tem que estar lá na Comissão de Meio Ambiente, a gente sabe da dificuldade de ser aprovado um projeto desse, mas é muito emblemático, né? Porque imagina, a gente em situação de confinamento aí na pandemia, a gente está vivendo, está sabendo o que é ficar preso, entre aspas, né, dentro da nossa casa. Agora, imagina quem nasce com asas. Imagina quem nasce com asas não poder voar, né? O meu filho, né, é um jovem, né, aquele adolescente nerd, né? Ele sempre vem com aqueles negócios: se você fosse super-herói, mãe, qual o grande poder, o superpoder que você queria ter, né? Sabe aquela coisa de jovem nerd, né, que acompanha aquelas coisas? E eu sempre respondo assim na bucha: eu queria voar. É o superpoder que eu queria, né? Ele acha meio paia esse poder, ele acha que tem outros melhores, mas eu sempre repito: eu queria voar. Eu fico imaginando se eu tivesse nascido passarinho, se eu tivesse asa, essa potencialidade de voar e ser confinado numa gaiola, né? Então, para mim, é um dos projetos assim da maior importância. E aí, junto com esse projeto, gente, tem um outro projeto que eu convido a todos, né, a olharem, que é um projeto da maior grandeza, que é o projeto da deputada Gleisi Hoffmann, que é a presidenta do PT. Ele estipula o Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Bem-Estar Animal. É um projeto, ele tem 33 páginas. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês lerem. Esse projeto merece, assim, a gente ler de cabo a rabo, porque é uma aula de direitos animais. Praticamente tudo isso que a gente abordou no manifesto, no texto da tese, está contemplado nesse projeto da companheira Gleisi. Eu achei, assim, de um pioneirismo ser uma mulher, ser petista e ser a presidenta do PT que apresentou esse projeto. Então, assim, até nas próximas plenárias que for ter, serve até de material de estudo, né? Porque se uma deputada do PT, que é presidenta do PT, apresenta esse projeto, significa que a gente está pronto, sim, de emplacar tudo que está ali no plano de governo Lula. Então, assim, eu me enchi de esperança quando vi, sabe? Depois vocês leiam, são 33 páginas, assim, eu li chorando, assim, chorando de alegria, sabe? Belíssimo, belíssimo. Obrigada, gente. Obrigada, Vanessa. Não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que você poderia já complementar aí, fazer as suas considerações, e aí depois a gente fecha. Acabou de entrar mais uma, Mariana, olha, já assina aí no chat, uhul, mais gente. Ela já assinou. Pronto. Aí ela entrou sozinha. Ela é minha filha, viu? Eu te mandei ela entrar com minha neta. A mãe coruja aqui. Companheiros, eu acho que acabou que eu já fiz as minhas Olha ela como está linda. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui na galeria. Deixa eu tirar um print. Vamos tirar a foto final aqui, então, gente. Todo mundo abre a câmera para ela aparecer. Lindomar, Maria da Penha, Etienne, Célio, José Cândido, Etienne. Vamos fazer aqui a foto final dos resistentes aqui. Vamos lá. Eu estou cansada, estou empacada, estou no trabalho. Coitada, deu certo aqui, pronto. Deu certo, Vanessa? Deu certo. Companheiros, companheiras, então, de fala final, é só falar, assim, realmente do meu orgulho. Deixa eu botar aqui. Pronto. Eu queria só falar do meu orgulho, da minha admiração pela trajetória, né, que vocês fizeram, dessa coletividade, né, construída aqui no Pernambuco. Né, a gente vê o entrosamento, a afinação, né, que vocês estão tendo, que realmente mostra que é um trabalho coletivo. Né?
Eu brinco assim que a roda já está rodando. A gente fez isso, né? A gente fez esse grande movimento de impulsão. E mesmo que a gente amanhã, né, morra, não quero isso, né? Eu quero ficar para assistir mais tempo esse movimento. Mas se não tiver Yolanda, o setorial vai existir. Se não tiver Vanessa, o setorial vai existir. Se não tiver Alexandre, o setorial vai existir. Eu acho que essa é a grande beleza. A gente conseguiu realmente fazer um movimento autêntico. Não é à toa que a gente tem hoje 1.893 filiados e filiadas no PT, né? Com a opção pelo setorial de direitos animais. Que fizeram boa parte, né, fez o credenciamento para participar dos encontros setoriais, e nós estamos caminhando aí para a realização de encontros setoriais e oficialização, né, em 3 estados e o DF. Com isso, a gente se credencia também a convocar e realizar o encontro nacional. Para realizar o encontro nacional, a gente precisava ter pelo menos 5. Vocês lembram das nossas primeiras reuniões lá, né? A gente não sabia, a gente estava ainda entre 4 estados, né? Tentando chegar ao 5º, né? com Pernambuco, e a gente não tinha certeza se ia conseguir esse mínimo. E olha que número emblemático, né? Chegamos a 13. E aí vamos sim chegar ao encontro nacional. A gente precisa agora, né? Hoje já foi uma belíssima participação, nas próximas plenárias é muito importante mobilizar esforços para que quem ainda não participou participe, porque cada 10 pessoas, filiados credenciados, né, participando das plenárias estaduais, elege um delegado para o nacional. E aí vocês já cumpriram, né, o dever de casa, já fundaram, já conseguiram o COR, o PT, o Setorial de Direitos Animais do PT Pernambuco já está oficializado. Agora é a gente ajudar na construção do quórum para o encontro nacional. E aí Pernambuco tem sim a contribuição para dar, né? Hoje aqui já no mínimo 2 delegados vocês já garantiram, e tem o potencial de chegar a mais 2, né, Yolanda? Que são 40 credenciados. Isso. Então, agora é fazer esse esforço aí para ver se consegue esses 4 delegados, parabenizar e dizer da minha gratidão e da minha alegria de caminhar com companheiros e companheiras como vocês. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos que participaram e que ajudaram na construção desse processo. É como você dizia, Vanessa, quando vocês pensavam a nível nacional como seria, a gente ficava aqui conversando, eu, Alexandre, Jorge. Se a gente conseguisse 3 municípios, a gente já garantia, né? E a gente tem 16 municípios com vários participantes, então a gente conseguiu um alcance grande. O que a gente precisa fazer agora eu acho assim que cada etapa vencida é uma grande vitória. Eu acho que a gente já venceu as etapas anteriores, a gente está nessa. Você mutou o seu microfone, companheira? É que eu falo com os braços também, né? Aí bate. Eu sou geminiana. E aí a gente precisa desdobrar esforços para garantir mais assim, alguns delegados na próxima plenária. E, assim, o sentimento é de felicidade, de tarefa cumprida, e saber que cada um e cada uma que está aqui nesse momento fez história dentro do partido, né? Porque a gente está inaugurando um setorial novo, e isso é construir partido, isso é fazer história, e isso é ampliar. Porque quando a gente cria um setorial novo, a gente traz mais pessoas para perto do partido, e a gente chega mais perto da sociedade também, que eu acho que é esse o nosso papel, e é o nosso dever, e a missão que a gente precisa também, inclusive, para que a gente possa eleger Lula em 2022 e tirar essa coisa que está aí detonando com tudo que a gente não imaginava que pudesse acontecer, a gente está vendo acontecer. Eu nunca me vi, nem nos tempos mais remotos, uma realidade tão grotesca igual a essa. Obrigado, beijos e abraços no coração de todo mundo. Hoje eu vou dormir muito feliz, tá? Beijo, obrigada. Beijo, companheirada. Obrigada. Boa noite. E Lula 2022 e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Lula. Pela vida das pessoas e de todos os animais. Fora Bolsonaro e Lula. Fora Bolsonaro. Lula 2022.